Se você toma losartana, anlodipino, enalapril ou outro remédio de pressão depois dos 60, este vídeo não é para te assustar. É para impedir um erro muito comum: confundir efeito do remédio, interação ou pressão mal ajustada com coisa da idade. Você vai entender 9 avisos práticos quando conversar com o médico e por que nunca se deve parar o remédio por conta própria. Eu sou doutora Helena Duarte. Antes da lista, se inscreva no canal para receber explicações de saúde para adultos depois dos 60, com calma, sem terrorismo e sem promessa milagrosa. Isso ajuda este vídeo a chegar em alguém que talvez esteja ignorando o mesmo sinal hoje. Remédio de pressão protege coração, cérebro e rins quando é bem indicado. O problema aparece quando o corpo muda, os rins filtram menos, outro remédio entra, o sal light aumenta o potássio ou um anti-inflamatório de farmácia bagunça o equilíbrio. O caminho aqui é simples. Primeiro, o padrão de alerta, depois, o mecanismo em linguagem comum, depois, a atitude segura. A explicação precisa ser clara, mas sem transformar a associação em certeza e sem promessa de cura. Linha de segurança antes de começar. Isto é educação, não diagnóstico e não é motivo para parar remédio. Se você usa remédio de pressão, anticoagulante, remédio para diabetes, remédio dos rins ou qualquer tratamento acompanhado pelo médico, mudanças em comida, suplemento, exercício ou horário precisam ser conversadas com o seu médico. E se aparecer dor forte no peito, fraqueza de um lado do corpo, boca torta, fala enrolada, falta de ar intensa, desmaio ou perda súbita de visão, ligue 192 agora. Número 9. Tontura ao levantar. Pode ser pressão caindo demais em certos horários, desidratação ou combinação de remédios. Em idoso, isso vira risco de queda. A parte que muita gente perde é esta: o ponto isolado não conta a história inteira. O padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar à noite ou depois de trocar remédio. Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. Anote horário, pressão sentada e em pé e leve ao médico. Não corte dose sozinho. E não esconda a linha do tempo. Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário. Dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo, você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Número 8. Inchaço nas pernas. O anlodipino pode dilatar vasos e facilitar edema nos tornozelos. Também pode ser coração, rim ou veia. A parte que muita gente perde é esta: o ponto isolado não conta a história inteira. O padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar à noite ou depois de trocar remédio? Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. Mostre se é dos dois lados, se piora no fim do dia e se veio depois da troca do remédio. E não esconda a linha do tempo. Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário. Dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo, você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Pausa rápida. Se isso lembra alguém da sua família, envie depois. Às vezes, o vídeo certo chega antes da consulta certa. Número 7. Tosse seca insistente. Inibidores da ECA, como enalapril, podem causar tosse seca em algumas pessoas. A parte que muita gente perde é esta: o ponto isolado não conta a história inteira. O padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar à noite ou depois de trocar remédio? Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. Existe alternativa, mas a troca é decisão médica. E não esconda a linha do tempo.
Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário, dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo, você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Número 6. Potássio alto. Losartana, enalapril e alguns diuréticos podem mexer no potássio. Sal light costuma ter potássio. A parte que muita gente perde é esta. O ponto isolado não conta essa história inteira. O padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar, à noite ou depois de trocar remédio? Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. Pergunte se precisa dosar potássio e função renal, principalmente se há doença renal. E não esconda a linha do tempo. Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário. Dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo. Você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Número 5. Anti-inflamatório escondido. Ibuprofeno, diclofenaco e similares podem subir pressão, afetar rins e atrapalhar remédios em pessoas vulneráveis. A parte que muita gente perde é esta: o ponto isolado não conta a história inteira, o padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar à noite ou depois de trocar remédio. Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. Antes de usar por vários dias, pergunte ao médico ou farmacêutico. E não esconda a linha do tempo. Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal, merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário. Dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo. Você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Perceba o padrão. No começo, a pessoa justifica, depois ela adapta a rotina. No fim, ela descobre que ficou meses convivendo com um sinal que precisava de exame. Número 4. Pressão boa no consultório e ruim em casa. A pressão varia. Uma medida isolada engana. A parte que muita gente perde é esta: o ponto isolado não conta a história inteira. O padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar à noite ou depois de trocar remédio? Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. Faça diário por 7 dias com aparelho validado e técnica correta, e não escondas a linha do tempo. Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário, dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo, você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Número 3. Falta de ar, dor no peito ou fraqueza de um lado. Esses não são efeitos para observar em casa. A parte que muita gente perde é esta: o ponto isolado não conta a história inteira. O padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar à noite ou depois de trocar remédio? Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. Dor forte no peito, boca torta, fala enrolada ou fraqueza de um lado. Ligue 192 e não esconda a linha do tempo.
Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário. Dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo, você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Número 2. Cansaço que começou junto da dose. Pode ser ajuste excessivo, batimento lento, outra doença ou sono ruim. A parte que muita gente perde é esta: o ponto isolado não conta a história inteira. O padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar, à noite ou depois de trocar remédio? Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. O ponto é ligar sintoma com data de mudança e levar a informação. E não esconda a linha do tempo. Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário, dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo, você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Número 1. Parar porque a pressão melhorou. A pressão muitas vezes melhora porque o remédio está funcionando. A parte que muita gente perde é esta: o ponto isolado não conta a história inteira. O padrão ao redor dele é a pista. Quando começou? Veio de repente ou aos poucos? Aparece junto com outro sintoma? Piora depois de comer, ao levantar, à noite ou depois de trocar remédio? Esse contexto transforma uma queixa vaga em informação útil para o médico. Parar sozinho pode trazer rebote e risco de AVC ou infarto. E não esconda a linha do tempo. Depois dos 60, um padrão novo, repetido ou claramente diferente do seu normal merece ser levado a sério. Na vida real, é aqui que muita gente erra. A pessoa diz: se acontecer de novo, eu falo. Passam semanas, o sintoma vira rotina e o cérebro para de tratar aquilo como importante. Faça o contrário, dê nome ao padrão, coloque data e encaixe na história. Se não for nada grave, ótimo, você não perdeu nada. Se for uma pista inicial, você percebeu cedo o bastante para agir com calma. Agora a base honesta. Fonte médica séria raramente fala como manchete. Ela usa palavras como associado, fator de risco, sinal de alerta, pode acontecer e converse com seu médico. Essa linguagem parece menos chamativa, mas protege você de decisão errada. Seu checklist desta semana é simples. Primeiro, anote o sintoma e o horário. Segundo, anote remédios, suplementos e produtos de farmácia usados sem receita. Terceiro, compare com o seu normal de 6 meses atrás. Quarto, se o sintoma é súbito, forte ou progressivo, não trate tudo como idade. Súbito e forte pode ser urgência. Progressivo precisa de consulta com informação organizada. A frase que quero deixar é esta: idade não pode virar a lixeira onde todo sintoma novo é jogado. Envelhecer existe, mas envelhecer não explica tudo. O corpo muda sim, por isso mesmo a mudança nova merece nome. No próximo vídeo, assista os alimentos que ajudam as artérias a relaxar sem prometer substituir remédio. Ele continua exatamente deste ponto, com orientação prática e sem prometer substituir tratamento. Eu sou doutora Helena Duarte. Cuide do coração, anote seus sinais e converse com seu médico antes de mudar qualquer remédio. Agora, um detalhe importante para a edição e para a compreensão. Sempre que eu disser um sinal, pense em 3 perguntas. É novo? Está piorando? Veio junto de outro sinal? Essas 3 perguntas filtram muito ruído. Uma dor antiga que não muda não tem o mesmo peso de uma dor nova com falta de ar. Uma tontura isolada não tem o mesmo peso de tontura com fala enrolada. O corpo fala por padrões, não por uma palavra solta. Outra coisa, leve a lista por escrito. Muita gente chega no consultório e esquece metade do que sentiu. Escreva em linguagem simples, como se fosse para você mesmo. Segunda-feira, 8 da manhã, pressão tal, senti tal coisa, durou tantos minutos.
Isso vale mais do que tentar lembrar tudo na hora. Informação organizada economiza consulta e reduz erro. Também existe o erro contrário: procurar uma resposta única para tudo. Nem todo cansaço é coração, nem toda tontura é pressão, nem todo formigamento é circulação. O roteiro inteiro foi construído para evitar esse atalho. A pergunta certa não é qual doença eu tenho. A pergunta certa é qual padrão eu preciso investigar primeiro com segurança. Se você cuida de pai, mãe, marido, esposa ou avós, observe mudança de função. A pessoa deixou de subir escada? Parou de caminhar no mercado? Começou a evitar banho, noite, contas, cozinha ou saída de casa? Mudança de função costuma revelar mais do que uma queixa isolada. Muitas pessoas idosas não contam o sintoma porque têm medo de perder a autonomia. E uma última regra prática: nunca transforme um vídeo em prescrição, transforme em conversa. O melhor resultado deste conteúdo é você chegar ao profissional com perguntas melhores, não trocar tratamento sozinho. Pergunta boa salva tempo, evita susto e ajuda o médico a agir com mais precisão. Agora, um detalhe importante para a pré-edição e para a compreensão. Sempre que eu disser um sinal, pense em três perguntas. É novo? Está piorando? Veio junto de outro sinal? Essas três perguntas filtram muito ruído. Uma dor antiga que não muda não tem o mesmo peso de uma dor nova com falta de ar. Uma tontura isolada não tem o mesmo peso de tontura com fala enrolada. O corpo fala por padrões, não por uma palavra solta. Outra coisa, leve a lista por escrito. Muita gente chega no consultório e esquece metade do que sentiu. Escreva em linguagem simples, como se fosse para você mesmo. Segunda-feira, 8 da manhã, pressão tal, senti tal coisa, durou tantos minutos. Isso vale mais do que tentar lembrar tudo na hora. Informação organizada economiza consulta e reduz erro. Também existe o erro contrário: procurar uma resposta única para tudo. Nem todo cansaço é coração, nem toda tontura é pressão, nem todo formigamento é circulação. O roteiro inteiro foi construído para evitar esse atalho. A pergunta certa não é qual doença eu tenho. A pergunta certa é qual padrão eu preciso investigar primeiro com segurança. Se você cuida de pai, mãe, marido, esposa ou avós, observe mudança de função. A pessoa deixou de subir escada? Parou de caminhar no mercado? Começou a evitar banho, noite, contas, cozinha ou saída de casa? Mudança de função costuma revelar mais do que uma queixa isolada. Muitas pessoas idosas não contam o sintoma porque têm medo de perder a autonomia. E uma última regra prática: nunca transforme um vídeo em prescrição, transforme em conversa. O melhor resultado deste conteúdo é você chegar ao profissional com perguntas melhores, não trocar tratamento sozinho. Pergunta boa salva tempo, evita susto e ajuda o médico a agir com mais precisão. Agora, um detalhe importante para a pré-edição e para a compreensão. Sempre que eu disser um sinal, pense em três perguntas. É novo? Está piorando? Veio junto de outro sinal? Essas três perguntas filtram muito ruído. Uma dor antiga que não muda não tem o mesmo peso de uma dor nova com falta de ar. Uma tontura isolada não tem o mesmo peso de tontura com fala enrolada. O corpo fala por padrões, não por uma palavra solta. Outra coisa, leve a lista por escrito. Muita gente chega no consultório e esquece metade do que sentiu. Escreva em linguagem simples, como se fosse para você mesmo. Segunda-feira, 8 da manhã, pressão tal, senti tal coisa, durou tantos minutos. Isso vale mais do que tentar lembrar tudo na hora. Informação organizada economiza consulta e reduz erro. Também existe o erro contrário: procurar uma resposta única para tudo. Nem todo cansaço é coração, nem toda tontura é pressão, nem todo formigamento é circulação. O roteiro inteiro foi construído para evitar esse atalho. A pergunta certa não é qual doença eu tenho. A pergunta certa é qual padrão eu preciso investigar primeiro com segurança. Se você cuida de pai, mãe, marido, esposa ou avós, observe mudança de função. A pessoa deixou de subir escada? Parou de caminhar no mercado? Começou a evitar banho, noite, contas, cozinha ou saída de casa? Mudança de função costuma revelar mais do que uma queixa isolada. Muitas pessoas idosas não contam o sintoma porque têm medo de perder a autonomia. E uma última regra prática: nunca transforme um vídeo em prescrição, transforme em conversa. O melhor resultado deste conteúdo é você chegar ao profissional com perguntas melhores, não trocar tratamento sozinho. Pergunta boa salva tempo, evita susto e ajuda o médico a agir com mais precisão.
Agora, um detalhe importante para a edição e para a compreensão. Sempre que eu disser um sinal, pense em três perguntas: é novo? Está piorando? Veio junto de outro sinal? Essas três perguntas filtram muito ruído. Uma dor antiga que não muda não tem o mesmo peso de uma dor nova com falta de ar. Uma tontura isolada não tem o mesmo peso de tontura com fala enrolada. O corpo fala por padrões, não por uma palavra solta. Outra coisa, leve a lista por escrito. Muita gente chega no consultório e esquece metade do que sentiu. Escreva em linguagem simples, como se fosse para você mesmo. Segunda-feira, 8 da manhã, pressão tal, senti tal coisa, durou tantos minutos. Isso vale mais do que tentar lembrar tudo na hora. Informação organizada economiza consulta e reduz erro. Também existe o erro contrário, procurar uma resposta única para tudo. Nem todo cansaço é coração, nem toda tontura é pressão, nem todo formigamento é circulação. O roteiro inteiro foi construído para evitar esse atalho. A pergunta certa não é: qual doença eu tenho? A pergunta certa é: qual padrão eu preciso investigar primeiro com segurança? Se você cuida de pai, mãe, marido, esposa ou avós, observe mudança de função. A pessoa deixou de subir escada? Parou de caminhar no mercado? Começou a evitar banho, noite, contas, cozinha ou saída de casa? Mudança de função costuma revelar mais do que uma queixa isolada. Muitas pessoas idosas não contam o sintoma porque têm medo de perder a autonomia. E uma última regra prática: nunca transforme um vídeo em prescrição. Transforme em conversa. O melhor resultado deste conteúdo é você chegar ao profissional com perguntas melhores, não trocar tratamento sozinho. Pergunta boa salva tempo, evita susto e ajuda o médico a agir com mais precisão. Agora, um detalhe importante para a edição e para a compreensão. Sempre que eu disser um sinal, pense em três perguntas: é novo? Está piorando? Veio junto de outro sinal? Essas três perguntas filtram muito ruído. Uma dor antiga que não muda não tem o mesmo peso de uma dor nova com falta de ar. Uma tontura isolada não tem o mesmo peso de tontura com fala enrolada. O corpo fala por padrões, não por uma palavra solta.